O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um dos livros mais enigmáticos e misteriosos da Bíblia. É um livro cheio de imagens intensas e visões extraordinárias que retratam o fim dos tempos. Entre esses capítulos, Apocalipse 9 se destaca como um dos mais perturbadores. E quando lemos esse capítulo, somos confrontados com uma visão de destruição e sofrimento que parece difícil de compreender. Mas, ao mesmo tempo, é uma passagem que nos convida a refletir sobre o destino da humanidade e o chamado de Deus para a nossa salvação. O capítulo começa com a abertura do quinto selo e a revelação de horrores além da nossa imaginação. No versículo 1, João escreve: "O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo." Uma estrela caída do céu, uma chave do poço do abismo. O que significa isso? É importante entender que a estrela caída não é uma estrela do espaço, mas um ser espiritual, um anjo. Este anjo tem a chave para abrir o poço do abismo, um lugar profundo e sombrio. O abismo aqui é descrito como o lugar de onde os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus, estão aprisionados. O uso dessa chave simboliza que, naquele momento, Deus permitirá que esses espíritos malignos sejam soltos para cumprir seu plano divino. O abismo, que antes estava fechado, agora se abriria, liberando horrores indescritíveis sobre a terra. Por um momento, o que isso representa? A libertação de forças demoníacas que foram aprisionadas por Deus por tanto tempo, agora livres para causar destruição. Muitos de nós, ao pensarmos em forças malignas, imaginamos algo distante, abstrato, algo que não afeta a nossa realidade. Mas o Apocalipse nos alerta de que essas forças existem, e mais do que isso, elas têm poder sobre o mundo. O mistério por trás do sofrimento humano está ligado a essa batalha espiritual que se desenrola no plano invisível. O versículo 2 do capítulo 9 é ainda mais assustador. "E abriu-se a fumaça do poço, e subiu a fumaça como a fumaça de um grande forno, e escureceu-se o sol e o ar pela fumaça do poço." Já conseguimos imaginar o impacto dessa visão. A fumaça que sai do abismo é tão densa que escurece o sol e o ar. Isso nos faz pensar em uma espécie de escuridão espiritual, uma escuridão que impede a luz de entrar. Não é apenas uma escuridão física, mas uma escuridão que simboliza o afastamento de Deus, o apagamento da sua luz na vida das pessoas. A fumaça que escurece o sol é também uma metáfora do pecado e da rejeição a Deus. Quando uma pessoa se afasta de Deus e se entrega ao mal, ela se encontra em um estado de escuridão, sem o calor da luz divina para aquecê-la. E é isso que ocorre quando a humanidade se afasta do Senhor. As forças do mal ganham espaço e a escuridão espiritual se espalha, afetando não apenas a vida dos indivíduos, mas a sociedade como um todo. No versículo 3, a descrição fica ainda mais vívida. "E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dada autoridade, como têm autoridade os escorpiões da terra." Gafanhotos com poder de escorpiões? Como assim? O que significa isso? Essa imagem não é meramente simbólica. Ela representa uma invasão de forças malignas com um poder devastador. Os gafanhotos, em outras partes da Bíblia, são frequentemente usados como símbolos de destruição. Lembramo-nos das pragas do Egito, onde os gafanhotos foram uma das pragas enviadas por Deus para punir o faraó. No Apocalipse, os gafanhotos não são enviados por Deus, mas por uma autoridade demoníaca. Eles têm poder de ferir, de torturar. A autoridade dada a eles é como a de escorpiões, que podem causar dor intensa. O que podemos aprender com isso? A dor espiritual que o pecado causa é comparada a essa picada de escorpião.
Muitas vezes, o pecado pode parecer atraente, mas ele nos fere profundamente, de uma maneira que muitas vezes nem percebemos até que seja tarde demais. E é essa dor espiritual que muitas vezes vemos refletida nas vidas das pessoas que vivem em desobediência a Deus. O sofrimento que o Apocalipse descreve não é apenas físico, mas também espiritual. Mas o capítulo 9 de Apocalipse não é só sobre destruição. Há algo profundamente significativo que João revela em seguida. Esses gafanhotos, apesar de sua capacidade destrutiva, não têm permissão para ferir as pessoas que pertencem a Deus. O versículo 4 nos diz: "E foi-lhes dito que não fizessem dano à relva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus na testa." Esse selo de Deus é um tema recorrente nas Escrituras, especialmente no Apocalipse, e significa proteção divina. Ele é um sinal de que aqueles que pertencem a Deus estão sob sua proteção, mesmo em meio ao caos e à destruição que o mundo experimenta. A mensagem para os fiéis é clara. Apesar da grande tribulação, apesar dos horrores que estão por vir, Deus não nos abandona. Ele nos cela, Ele nos guarda, e ninguém pode tirar isso de nós. Isso é uma promessa de segurança para todos os que permanecem firmes na fé, que não se entregam ao mal, mas continuam seguindo os caminhos do Senhor. Mas essa segurança não é uma garantia de que escaparemos de todo o sofrimento. Pelo contrário, os versículos seguintes nos mostram que os gafanhotos ferem as pessoas de uma forma horrível, e aqueles que são atingidos buscam a morte, mas ela lhes escapa. A dor será imensa, mas ainda assim, Deus permite que aqueles que se afastam dele experimentem esse sofrimento como uma forma de lhes chamar ao arrependimento. Ele quer que voltemos para ele, mesmo quando estamos no fundo do poço, mesmo quando nos vemos perdidos em meio ao caos. No versículo 5, a dor e o sofrimento se intensificam ainda mais. O texto diz: "E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles." Que visão aterrorizante! As pessoas que forem atingidas pelos gafanhotos, representando os espíritos malignos, estarão tão atormentadas que desejarão a morte como uma fuga de seus sofrimentos, mas ela lhes será negada. A dor será tão grande que a única esperança de escape será a morte, mas até essa forma de libertação será impossível. Isso é algo muito sério. A visão que João descreve revela o quão devastador é o poder do pecado e da rebelião contra Deus. Quando nos afastamos de Deus, nos colocamos em um caminho de sofrimento sem fim, onde a única saída parece ser a morte. No entanto, como lemos em Apocalipse, a morte, no final das contas, será algo impossível de alcançar. Para os que rejeitam a misericórdia de Deus, o tormento será interminável. Esse sofrimento não é apenas físico. Embora o Apocalipse faça uso de imagens vívidas, como gafanhotos, escorpiões e escuridão, o verdadeiro tormento é o sofrimento da alma, a dor da separação de Deus, o vazio que se sente quando nos afastamos da fonte da vida. O sofrimento descrito aqui serve como um aviso para todos nós, para que possamos refletir sobre a gravidade do nosso relacionamento com Deus. Precisamos perguntar a nós mesmos: estamos vivendo conforme a vontade dele? Estamos permitindo que a escuridão espiritual tome conta de nossa vida? Ou estamos buscando viver na luz de sua palavra? Ao refletir sobre isso, é essencial lembrar que a misericórdia de Deus nunca falha. O sofrimento descrito no Apocalipse é, acima de tudo, um chamado ao arrependimento, uma oportunidade dada a todos nós para mudar antes que seja tarde demais. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher o caminho que desejamos seguir,
mas Ele também nos oferece a sua graça para que possamos retornar ao seu coração, mesmo depois de termos nos perdido. Seguindo para o versículo 7, o texto descreve como os gafanhotos são como cavalos preparados para a batalha, com coroas de ouro sobre suas cabeças e rostos como de homens. Eles têm dentes como leões e caudas como de escorpiões. Este é um retrato ainda mais grotesco e aterrador das forças que serão soltas no final dos tempos. A descrição minuciosa desses gafanhotos, com características de criaturas tão poderosas e perigosas, nos faz entender o quão forte será o poder do mal durante esse período. No entanto, há algo crucial que devemos entender aqui. Essas criaturas são um reflexo do mal, em sua forma mais pura e destrutiva, mas elas não têm o poder de destruir aqueles que pertencem a Deus. Esse é o ponto central do Apocalipse. Embora o mal se manifeste em sua forma mais aterradora, aqueles que estão selados com a proteção de Deus têm um refúgio seguro, mesmo diante de tamanha aflição. Deus não permitirá que seus filhos sejam totalmente destruídos. Essa é a grande esperança que se encontra em meio a todo o sofrimento retratado no Apocalipse. Ele é o Senhor da história, e nada acontece sem o seu controle. Ainda assim, a realidade do Apocalipse 9 é que muitos sofrerão profundamente. Muitos se afastarão ainda mais de Deus, e a grande tribulação será um período de grande confusão e dor. O versículo 11 nos traz uma figura ainda mais sombria. E tem sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O nome de Abaddon significa destruição e Apolion significa exterminador. Esse anjo do abismo que lidera os gafanhotos representa o próprio mal, a personificação da destruição. Ele é um agente de Satanás e seu reinado é um reinado de morte e caos. Mesmo diante dessa escuridão, devemos lembrar que Deus sempre tem a última palavra. O reinado de Abaddon é temporário, assim como o mal no mundo. O Apocalipse, ao nos mostrar a grande batalha entre o bem e o mal, não nos deixa em um estado de desespero, mas nos aponta para a vitória final de Deus. O sofrimento, a dor e a destruição que vemos aqui são elementos do drama que ocorre antes da vitória eterna de Cristo. Aqueles que permanecem firmes na fé, que se mantêm firmes no amor a Deus, serão finalmente recompensados. O Apocalipse 9, portanto, não é apenas uma previsão de destruição e sofrimento, é também um chamado ao arrependimento e à vigilância. A destruição que vemos nos versículos é um aviso claro de que os tempos difíceis estão chegando, mas também é um lembrete de que, em meio a tudo isso, podemos encontrar consolo na proteção de Deus. Aquele que nos cela com seu Espírito Santo, aquele que nos dá forças para resistir, é o mesmo que no final dos tempos trará a vitória definitiva. Por mais assustador que seja o cenário que o Apocalipse descreve, também é uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. Como cristãos, sabemos que mesmo diante da grande tribulação, não estamos sozinhos. Deus está conosco e sua vitória sobre o mal será completa. Por isso, enquanto lemos essas passagens perturbadoras, devemos lembrar que elas nos chamam a estar vigilantes, a fortalecer nossa fé e a nos aproximar mais de Deus a cada dia. Quando estivermos diante das dificuldades da vida, devemos recordar que o fim do mal já está determinado e em Cristo temos a promessa de vitória eterna. A nossa missão enquanto cristãos é viver com coragem, esperança e fé, sabendo que, ao fim, a vitória será de Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe também com seus amigos e deixe seu comentário abaixo.
Queremos saber sua opinião sobre o que o Apocalipse 9 te ensinou e como podemos continuar crescendo juntos na fé. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre um tema fundamental para a nossa caminhada cristã. Por que o jejum aproxima você de Deus? O jejum não é apenas um ato físico, mas uma prática espiritual profunda que pode transformar nossas vidas e nos levar a uma intimidade maior com o Senhor. Não perca, fique atento para o vídeo onde vamos explorar o poder transformador do jejum em nossa fé.